Quando Joseph Smith foi acusado de poligamia, ele disse que só tinha uma esposa, Emma Smith. Mas quantas esposas tinha, na verdade, Joseph Smith? 2, 3, 10, 40? Hoje começaremos uma série falando sobre as esposas plurais de Joseph Smith. Conheçam as histórias dessas mulheres e como várias delas foram coagidas a casar com o profeta polígamo. Hoje vamos falar sobre Fanny Alger, o primeiro relacionamento de Joseph Smith com uma adolescente. Então fique sintonizado que já já contamos essa história para você. Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui hoje com a Sandra para falar sobre a história, doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sem censura, mas com respeito. Hoje vamos falar sobre Fanny Alger, a primeira tentativa de Joseph Smith de viver a poligamia. Mas antes de mergulharmos na história dela, eu gostaria de ler o depoimento do Paulo Cavalcante sobre o canal Mormonismo Sem Censura. O Paulo disse o seguinte, abre aspas, este é um dos maiores canais ex-mormons do Brasil. Eles discutem questões importantes de maneira informativa e respeitosa. Eu o recomendo fortemente para membros da igreja, ex-membros e até mesmo não membros que tenham curiosidade sobre o mormonismo. Fecha aspas. Muito obrigado, Paulo, pelo seu depoimento, e isso significa muito para nós. E você que está nos assistindo agora, já se inscreveu no canal? Deu um joinha no vídeo? Não? Então faz isso agora. Se inscreve, curte o vídeo e deixe seu comentário. E nos ajude a divulgar o canal, para que mais pessoas possam encontrá-lo e possam assim descobrir a verdade sobre a igreja. E se você quiser uma comunidade que entenda o que você está passando, junte-se ao nosso grupo de apoio no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre Fanny Alger. Esse episódio é uma tradução adaptada do conteúdo encontrado no site yearofpolygamy.com e é baseado no livro In Sacred Loneliness, de Todd Compton. O link para o artigo original encontra-se na descrição desse vídeo. George D. Smith escreveu o seguinte em um artigo chamado Nauvoo Polygamy, abre aspas, os escritos retrospectivos do próprio Joseph começaram em 1832, no mesmo ano em que ele se tornou o cabeça da igreja em Kirkland. No entanto, naquele mesmo ano, ele ficou famoso por se envolver com a filha de um carpinteiro de 16 anos de idade, Fanny Alger, fecha aspas. Embora essas informações possam ser difíceis de aceitar, lembrar dessas mulheres é muito importante porque elas tiveram voz, tiveram influência na história da Igreja Mórmon, mas a grande maioria dos membros não as conhece. Vamos honrar a memória dessas mulheres, falando e contando as histórias delas aqui. Começando com Fanny Frances Alger, que foi supostamente a primeira esposa plural de Joseph Smith. Ela é de longe a mais controversa de todas as esposas, por causa da sua idade, do seu status e da sequência na história dos santos dos últimos dias. Há um debate interminável se o caso dela com o profeta foi espiritual ou se foi realmente um adultério. Parece haver muitas evidências para ambos os lados, e eu vou deixar você decidir isso. Fanny Alger nasceu no dia 30 de setembro de 1816, em Rehoboth, condado de Bristol, Massachusetts. Ela está listada em 3 censos diferentes e seu local de nascimento também está listado como Nova York e Ohio. Não se sabe muito sobre Fanny, exceto que ela era filha de Samuel Alger, um carpinteiro, e Clarissa Hancock Alger. Benjamin Johnson, um amigo próximo de Joseph Smith, descreveu Fanny como, abre aspas, muito agradável e obediente
de quem todos gostavam por causa do seu jeito amável e de seu bom caráter. Fecha aspas. Os pais de Fanny estavam entre os primeiros conversos da igreja e foram batizados em 1830. Samuel, o pai de Fanny, se tornou amigo próximo de Joseph Smith e, pelo que se diz, teria se envolvido no arranjo do casamento deles, assim como do tio de Fanny, Levi Hancock. Evidências sugerem que Fanny começou a trabalhar na casa dos Smith como ajudante de Emma com as filhas e como filha adotiva por volta dos 15 anos de idade. Isso teria sido por volta de 1832, 1833. Anne Eliza Webb lembra, abre aspas, a senhora Smith tinha uma filha adotiva, uma jovem muito bonita e agradável, com cerca de 17 anos de idade. Emma gostava muito dela. Nenhuma mãe poderia ser mais devota a uma filha como Emma era a Fanny. A afeição entre elas era objeto constante de observação da comunidade, de tão genuíno que parecia ser. Então, as evidências que temos hoje sustentam que o relacionamento foi divulgado pela primeira vez em 1836. Eliza R. Snow declarou que estava morando com a família Smith na época que isso aconteceu, toda a falação sobre Fanny. Eliza não se mudou para a casa dos Smith até a primavera de 1836, exatamente quando os boatos estavam começando a surgir. Outras informações confirmam essa história. Mosiah Hancock deixou um relato de que seu pai Levi foi solicitado a tirar Fanny da cidade para evitar que sua presença reunisse os apóstatas da região, e isso teria acontecido no verão de 1836. Os registros contemporâneos mostram que meses depois, em setembro, a família Alger, incluindo Fanny, deixou Kirtland e foi para o Missouri. Um visitante de Kirtland lembrou que o relacionamento criou uma agitação em 1837. As reclamações sobre o envolvimento de Joseph Smith com Fanny Alger foram mencionados pela primeira vez em documentos contemporâneos em 1838. O casamento de Fanny e Joseph, que nunca aconteceu no papel, provavelmente ocorreu em Kirtland, Ohio, em volta de 1833, quando ela tinha apenas 16 anos de idade. Joseph manteve um relacionamento com Fanny em segredo, inclusive e especialmente da sua esposa Emma. Chauncey Webb relata a descoberta posteriormente de Emma sobre o caso e fala, abre aspas, Emma ficou furiosa e expulsou a garota de sua casa. A essa altura, a menina não conseguia mais esconder as consequências de sua relação celestial com o profeta. Anne Eliza relembra também o seguinte, abre aspas, consequentemente, foi uma surpresa e um choque para todos quando se ouviu que a irmã Emma havia expulsado Fanny de casa no meio da noite. Todos sentiram que Emma certamente deveria ter tido alguma razão muito boa para tomar tal atitude. Aos poucos, os rumores de que o amor de Joseph por sua filha adotiva não era de modo algum uma afeição puramente paterna, e a sua esposa descobriu o fato. Imediatamente tomou medidas para colocar a menina fora de seu alcance. Minha mãe ofereceu para levá-la para casa até que ela pudesse ser mandada para os seus parentes. Fecha aspas. Essa é uma das partes mais escandalosas do relacionamento inicial de Joseph com Emma. Mas antes de continuarmos com a história de Fanny Alger, eu gostaria de agradecer aos 16 espectadores que atenderam ao nosso convite para fazer doações para o canal no mês de abril. As doações foram entre R$ 2 até R$ 150. E, além de servirem como um incentivo gostoso para que eu e a Sandra continuemos esse trabalho, essas doações também nos permitiram comprar mais equipamentos para o nosso pequeno estúdio, assim como vai permitir a compra de software para podermos fazer entrevistas online, via internet de mais qualidade. Enfim, o canal já tem 6 anos de existência, mais de 34 horas de conteúdo, mais de 250 horas de trabalho meu e da Sandra, até aqui puramente voluntário,
E agora queremos convidar você que está nos assistindo a se tornar também um parceiro ou parceira do canal e nos ajudar a levá-lo a um nível mais elevado de qualidade e quantidade. Quanto você acha que o nosso trabalho tem ajudado? A você mesmo? E quanto você acha que ele vai ajudar a outras pessoas? Dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas no futuro. Com a sua ajuda, vamos expandir a nossa presença no Instagram, TikTok, Spotify, todas as mídias sociais. Traduzir livros que vão ajudar centenas, quem sabe milhares de pessoas a navegar essa experiência no mormonismo e depois dele. Para fazer uma doação, use os QR Codes que aparecem na sua tela agora, ou os links na descrição do vídeo. Nós, antecipadamente, já te agradecemos. Bom, voltando à história de Fanny, existem vários testemunhos relatando que Emma teria encontrado os dois em uma posição comprometedora e a expulsou de casa no meio da noite. O apóstolo excomungado William E. McLellan escreveu uma carta a Joseph III em 1872 e disse o seguinte, abre aspas, eu disse a Emma que havia ouvido a história sobre uma noite quando ela teria sentido falta de Joseph e Fanny, e então foi ao celeiro e viu Joseph e Fanny juntos lá, sozinhos. Ela então teria olhado por uma fresta e visto a transação. Emma me disse que essa história era verdadeira. Emma Smith descobriu que Joseph estava celestializando com a donzela Fanny, a qual admitiu a verdade, mas Joseph negou totalmente e disse que a menina estava inventando tudo aquilo. Emma, é claro, acreditou na garota, pois ela sabia que não podia confiar em seu marido com relação a esse assunto. Ela ficou muito irritada e reagiu como uma louca, e com tanta violência que Oliver Cowdery e alguns dos elders foram chamados para ministrar a ela e expulsar o diabo da irmã Emma. Fecha aspas. A mulher estava com o diabo nos couros. Tava. Bom, os apologistas da igreja afirmam que as informações que vieram das cartas de McLellan, como a história do celeiro, não são confiáveis, porque o próprio McLellan era uma pessoa questionável. Após a sua excomunhão, McLellan desempenhou um papel ativo no assédio e roubo dos santos. Quando Joseph foi levado para a cadeia de Liberty, Emma teve quase tudo roubado de sua casa. Um diário da época registra que McLellan entrou na casa do irmão Joseph e começou a procurar por suas coisas e tirou suas joias de fora das caixas, pegou muitas das roupas de Joseph e, de fato, saqueou a casa e tirou quase tudo que eles tinham. Quando Emma perguntou a McLellan por que ele havia feito isso, ele simplesmente respondeu, porque eu posso. Esse roubo afetou Emma profundamente. Ela recebeu a notícia de que Joseph estava sofrendo muito, com frio na cadeia de Liberty, e ele pediu que ela trouxesse colchas e roupas de cama. Mas ela não tinha nada, porque já havia sido roubada. Emma buscou reparação legal, mas não conseguiu recuperar nada. Oliver Cowdery, uma das testemunhas do livro de Mormon, não entendia o relacionamento entre Joseph Smith e Fanny Alger como sendo um casamento. Ele se referiu a esse relacionamento deles como, abre aspas, um caso sujo, desagradável e imundo, fecha aspas. O escândalo se espalhou entre todos os santos e abalou a fé daqueles que sacrificaram a vida pelo evangelho restaurado. Para acalmar os rumores sobre Fanny e Joseph, a igreja rapidamente criou uma seção em Doutrina e Convênios intitulada Regras para o Casamento entre os Santos, que declarava, abre aspas, visto que a Igreja de Cristo foi acusada de poligamia, declaramos que cremos que um homem deve ter uma mulher, fecha aspas. Este artigo sobre o casamento foi canonizado e publicado em Doutrina e Convênios. Em 1852, a doutrina da poligamia foi anunciada publicamente, encerrando assim 18 anos de prática secreta de poligamia. O artigo sobre o casamento tornou-se obsoleto e mais tarde foi removido das escrituras. Bem,
Depois de ser expulsa da casa dos Smith, Fanny ficou com alguns parentes na cidade vizinha de Mayfield, até a época em que Joseph fugiu de Kirtland para o Missouri. Benjamin Johnson lembra o seguinte, abre aspas, logo após o profeta fugir, no inverno de 1837, a família Alger partiu para o oeste e permaneceu em Indiana por um tempo. Fanny se casou com um homem da região e, embora nunca tenha acompanhado os santos, ela não se afastou da igreja nem de sua amizade com o profeta, enquanto viveu. E agora posso ver que em Nauvoo, assim como em Kirtland, a suspeita ou o conhecimento das relações plurais do profeta foi uma das causas da apostasia e ruptura na igreja. Embora, na época, muito pouco se dissesse publicamente sobre o assunto. Fecha aspas. Dizem que depois que o escândalo estourou e Fanny se mudou da casa dos Smith, ela desejou se distanciar de todo aquele caso. Em 16 de novembro de 1836, ela se casou com Solomon Coston em Dublin. Benjamin Johnson também relatou, abre aspas, Fanny Alger, quando era questionada por seu irmão e outros em relação ao envolvimento com o profeta, mesmo após a morte dele, respondia que, abre aspas, isso tudo era uma questão pessoal minha e não tenho nada a declarar a respeito, fecha aspas. A partir daí, Fanny desapareceu dos registros históricos da Igreja Mórmon e surgiu com várias histórias sobre o seu relacionamento com Joseph Smith no final do século XIX. Richard Bushman, que é um historiador fiel da igreja, observou o seguinte, abre aspas, Smith nunca negou um relacionamento com Alger, mas insistiu que não era um adultério. Ele queria que ficasse registrado que ele nunca havia confessado tal pecado. Fecha aspas. Mas a melhor declaração que Smith conseguiu arrancar de Cowdery foi a afirmação de que Joseph nunca reconheceu ter sido culpado de adultério. Isso, escreveu Bushman, era tudo o que Joseph queria, uma declaração de que ele, Oliver Cowdery, não havia classificado o caso Alger como adultério, o que na verdade não é bem o que ele disse, não é verdade? Bom, em abril de 1838, os líderes santos dos últimos dias, reunidos no Conselho Superior de Far West, excomungaram Oliver Cowdery, em parte porque ele parecia insinuar que Smith era culpado de adultério. Mais tarde, o próprio Joseph Smith debate sobre o benefício da poligamia terrena. Ele explicou o seguinte, abre aspas, pois elas, mulheres plurais, lhe foram dadas para multiplicar e encher a terra, para sua exaltação nos mundos eternos, a fim de que possam gerar as almas dos homens. Fecha aspas. Isso está em Doutrina e Convênios 132, 63. Sendo que nunca foi registrado um filho de Joseph Smith com outra mulher. Correto. O obituário de Fanny Alger, encontrado em uma Bíblia da família Barnes, deixa completamente de fora o tempo em que ela fez parte da Igreja Mórmon. Em vez disso, a celebra como mãe e esposa, firme na fé universalista e, de fato, nos indica que depois que ela saiu da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, nunca olhou para trás e muito provavelmente tentou esquecer essa parte da história. Afinal de contas, qual é a mulher que quer ser lembrada por ter se envolvido em um relacionamento de adultério? No seu obituário, diz em parte o seguinte, abre aspas, ela era geralmente amada por todos que a conheciam e era conhecida por sua benevolência de espírito, generosidade de coração, e era conhecida como alguém que compartilharia seu último pedaço de pão com quem precisasse. Ela se juntou à Igreja Universalista na noite de 10 de outubro de 1874 e até o seu último suspiro manteve essa crença. Ela faleceu pacífica e resignadamente, com fé permanente na justiça e no amor de um ser todo-poderoso e supremo e com a alegria plena na crença de que encontraria os seus entes queridos. Fecha aspas. Bom, meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado do episódio de hoje e tenha aprendido algo novo. Mais uma vez, obrigado aos nossos doadores e parceiros do canal. Se torne um parceiro também. Os QR Codes estão na tela e nos links abaixo da descrição do vídeo.
Se inscreva, curta, compartilhe e comente. Nos veremos nos próximos episódios. Como sempre, um grande abraço, sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.